Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula do curso de Excel básico. Nosso curso está acabando, mas ainda tem mais algumas aulas. Antes da gente ir para o curso, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para que você receba uma notificação todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no canal. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Vamos para o Excel? Na última aula, nós trabalhamos com inserção de imagens e com inserção de texto e de word art. Hoje nós vamos ver mais algumas inserções na nossa planilha do Excel. Na guia Inserir, no botão Ilustrações, eu ainda tenho a opção Ícones. Quando eu clico na opção Ícones, ele vai abrir para nós essa mesma janela que ele abriu quando nós pedimos para inserir imagens de estoque. Só que agora selecionando a guia Ícones. Na guia Ícones eu também tenho uma série de categorias. Eu posso selecionar as categorias, rolar para um lado ou para o outro e, da mesma forma que nós selecionamos uma imagem, nós podemos selecionar também um ícone ou vários ícones de uma única vez. Depois que eu selecionei os ícones que eu quero, basta eu clicar no botão Inserir. Ele vai então inserir aquele ícone para mim. Eu tenho os mesmos círculos em volta do objeto, então eu posso redimensioná-lo, posso girá-lo, igual nós trabalhamos com as formas, igual nós trabalhamos com as imagens. Uma outra coisa que nós podemos inserir também são os símbolos. Então na guia Inserir, no final dela, eu tenho o botão Símbolos. Quando eu clico nesse botão, ele abre para mim um menu de opções, e nesse menu de opções eu tenho a opção Símbolo. Quando eu clico nessa opção, ele abre para mim a caixa de diálogo Símbolo, e nessa caixa de diálogo ele já traz para mim a fonte Symbol selecionada. Se por algum acaso essa fonte Symbol não estiver selecionada, basta eu clicar nessa seta, listar e localizar essa fonte Symbol. Essa fonte Symbol já vem instalada com Windows por padrão. Então aqui eu tenho uma série de símbolos que eu posso inserir. Então eu tenho, por exemplo, os caracteres do alfabeto grego, os naipes de um baralho, símbolos matemáticos como pertence, não pertence, o sinal de marca registrada de direito de cópia. Então eu tenho uma série de símbolos aqui que eu posso inserir. Basta eu clicar no símbolo que eu quero inserir e clicar no botão Inserir. Então, quando eu clico no botão Inserir, ele inseriu para mim o símbolo aonde eu estava posicionado naquele momento. No nosso caso aqui, eu estava em uma célula, então ele inseriu na célula. Se eu tivesse numa caixa de texto, ele inseriria na caixa de texto. Então depende do que estava selecionado na hora que eu abri a caixa de diálogo símbolo. Aqui embaixo ele traz para mim os símbolos usados mais recentemente. Então ele traz uma lista aqui dos últimos símbolos que eu trabalhei com ele. Prestem atenção que no meu caso aqui eu tenho alguns símbolos aqui que não fazem parte da fonte símbolo, mas eles estão listados aqui para facilitar o nosso trabalho. Uma outra coisa que eu posso fazer também, uma outra coisa que eu posso inserir, seriam equações matemáticas. Através do botão Símbolos, você tem o botão Equação. Se eu simplesmente clicar no botão Equação aqui, ele vai trazer para mim, ele vai inserir um objeto, e nesse objeto eu posso digitar a minha equação. Quando eu estou com esse objeto selecionado, vai ser inserida uma nova guia para mim na faixa de opções, que é a guia Equação. E nessa guia eu tenho uma série de opções. Então eu tenho uma série de símbolos aqui para inserir. Então se eu clicar aqui, eu tenho símbolos de matemática, da matemática básica, eu tenho símbolos que são as letras gregas, eu tenho operadores. Então eu tenho uma série de símbolos aqui que eu posso trabalhar com eles. Além disso, eu tenho equações prontas também. Então, algumas equações que são
mais usadas, ele já traz elas prontas aqui para mim também. E eu posso também digitar a minha equação. Então, por exemplo, eu quero 5 mais 3 dividido. Só que ao invés de dividido, ao invés de eu querer essa barra, eu quero aquele sinal mais tradicional. Então eu posso vir aqui e selecionar em operadores o sinal de dividir, pagar o outro dividido por 3, mais, vou colocar uma fração agora, e aí eu clico nos itens aqui, e vou montando aqui a minha equação da forma como eu precisar. Nessas estruturas aqui, eu tenho fração e tenho algumas frações mais comuns, subscrito e sobrescrito, também tenho alguns mais comuns. Radical, tem as opções de radical aqui, tem alguns radicais comum também. Integral, operadores chaves, parênteses, colchetes. Eu tenho uma série de opções aqui, eu posso ir montando a minha equação aqui. Terminei de montar a minha equação, ela vai ser tratada como um objeto normalmente. Então eu tenho círculos em volta que eu posso aumentar a caixa aonde está a equação, eu posso girar a equação, posso movimentar a equação, colocar ela em um outro local. Então eu posso trabalhar com essa equação da mesma forma que nós trabalhamos com as formas e com as imagens. Bom, pessoal, na última aula eu pedi a vocês para fazer um exercício para mim. Vocês fizeram um exercício? Vamos lá corrigi-lo? Eu pedi a vocês para que nas planilhas, tanto do resumo 2020 como primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre, vocês fizessem também uma planilha, uma tabela de receitas e depois uma tabela de resultados. Então vamos fazer isso? Eu vou começar copiando essa estrutura aqui para o lado e depois nós alteramos esses valores. Dessa forma, nós já temos a formatação e algumas fórmulas e alguns detalhes aqui também. Então eu vou dar um Ctrl C, selecionar a célula do canto superior direito da área onde eu vou colar. Só que na hora de colar, eu vou pedir para colar mantendo a largura das colunas. E agora eu vou começar a fazer as alterações. Ao invés de despesas domésticas, vai ser receitas. Receitas primeiro trimestre. Aqui vai ser janeiro, fevereiro, março. Eu vou ter uma receita que vai ser salário e uma receita que vai ser venda de bombons. Como eu falei com vocês, pessoal, vocês podem fazer da forma como vocês preferirem. Essa daqui é só uma sugestão. Venda de bombons não coube nessa largura, então eu vou alterar a largura da coluna para que caiba a venda de bombons. E vou selecionar todas essas células e excluir essas células. Pedir para deslocar para cima, então eu já tenho salário e venda de bombons. Agora é só digitar os valores. Então vamos supor que de salário eu recebi, ou a pessoa que está fazendo essa planilha recebeu 2.000 por mês. E a venda de bombons, em janeiro, ela recebeu R$400, em fevereiro, R$600 e em março, R$500. O total de receitas para janeiro foi 2.400, para fevereiro 2.600 e para março 2.700. Com isso, nós já temos a tabela de receitas e a tabela de despesas. Só falta agora fazer a tabela de resultado. Então, nós vamos copiar, colar aqui embaixo, e ao invés de receita, resultado. E aqui agora, nós vamos ter receitas, despesas. Nesse caso aqui, para que se houver qualquer alteração na tabela de despesa ou na tabela de receita, ele atualize para mim automaticamente a tabela de resultado, eu vou só fazer referência a esses valores nas tabelas correspondentes. Então aqui em janeiro, a opção receitas para janeiro, na tabela de resultado, eu vou colocar igual e buscar esse valor na tabela de receitas. Vou pegar essa célula e puxar para o lado, para que ele busque todos os valores, e vou fazer a mesma coisa para as despesas. Igual total de despesas de janeiro
e depois vou puxar a alça de preenchimento para preencher as células do lado. Então, dessa forma, pessoal, eu já tenho as duas planilhas para o primeiro trimestre, a de receita e a de resultado. Agora, para fazer para o segundo trimestre, eu vou selecionar essa planilha aqui, dar um Ctrl C, venho na do segundo semestre, colar respeitando largura. Vou no terceiro trimestre, colar mantendo a largura, e no quarto trimestre fazer a mesma coisa, colar mantendo a largura. E agora só vou fazer as alterações aqui. Prontinho, pessoal. Então agora nós já temos as planilhas de receita e de resultado para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto trimestre. Agora só falta a gente fazer isso para a planilha de resumo. Então, da mesma forma, eu vou vir aqui no primeiro trimestre e copiar essa planilha e colar aqui, mantendo a largura. Então, pessoal, agora nós vamos fazer igual nós fizemos para o resumo das despesas, nós vamos fazer algumas modificações aqui também para o resumo da receita e o resultado. E agora fazer referência às outras planilhas. Então, no caso aqui, ó, eu venho no primeiro trimestre, copio agora só os totais, Ctrl C, venho aqui e peço para colar vínculo. No segundo trimestre, vou lá no segundo trimestre, pego os totais, Ctrl C, venho no resumo, segundo trimestre, colar vínculo. Vou no terceiro trimestre, copio os totais, vou na guia resumo e peço para colar vínculo. E a mesma coisa fazendo no quarto trimestre. Copio os totais, venho na resumo e peço para colar vínculo. Eu vou copiar esses textos aqui e passar eles para cá também. E agora só falta a gente colocar o total de receita e de despesas do quarto trimestre. Então, igual ao do quarto trimestre de receita e igual o total do quarto trimestre de despesas. Falta também a fórmula aqui. Então, nós já temos aí o resumo das receitas e o resultado geral. Agora vamos corrigir aqui o título dessa planilha. Resultado 2020. Então, nós temos o resumo das receitas, o resumo das despesas e o resultado 2020. À medida que nós formos preenchendo os trimestres, ele vai atualizando aqui para nós. Então, por exemplo, como nós copiamos as receitas do primeiro trimestre para os outros e não apagamos os valores, já trouxe preenchido aqui. Mas se eu for lá no terceiro trimestre, por exemplo, e apagar esses valores aqui, ó, aí já limpou aqui para mim. Da mesma forma, se eu vier no quarto trimestre e apagar, ele também limpou o quarto trimestre. Se eu vier no segundo trimestre e preencher esses valores aqui, ó, o salário manteve no segundo trimestre, não teve alteração, mas a venda de bombons teve algumas variações. Então, por exemplo, em abril foi R$500, em maio 700 e em junho 800. Então, com isso, o nosso resumo lá já está representando essas alterações. Bom, pessoal, por hoje nós vamos parar por aqui. Espero que vocês estejam gostando do curso. Se gostaram dessa aula, deixe um like aqui embaixo para nós. E se ficou qualquer dúvida, deixe no comentário. Espero você na próxima aula. Um grande abraço e até lá.